Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 49 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 30 de junho. Fernando liga para Vitória e eles combinam de se encontrar no dia seguinte. Mateu volta para a capital e procura Ulisses em seu apartamento. Ulisses diz a Mateu que por enquanto não vai precisar mais dos serviços dele, porque está indo atrás da Sandra. Ulisses paga Mateu e diz que ninguém pode saber nenhuma palavra sobre isso. Alessandro fica surpreso quando Vitória diz a ele que Raquel não sabe se o filho que está esperando é de Ulisses ou de Roberto. Alessandro pede o endereço de Ulisses para Raquel. Raquel diz que Alessandro pode falar com Ulisses, contando que não obrigue a se casar com ela, porque ela não quer que ele fique com ela à força. Mateu aproveita que Ulisses já saiu de viagem e vai para o apartamento dele com a intenção de ficar lá. Alessandro chega e chama por Ulisses. Mateu diz que Ulisses saiu da cidade. Alessandro insiste em entrar e Mateu abre a porta. Alessandro pergunta quem ele é. Mateu diz que é amigo de Ulisses e que ele deixou cuidando do apartamento. Alessandro pega o celular de Mateu contra a vontade dele e liga para Ulisses. Nervoso, Alessandro diz para Ulisses voltar porque a irmã dele está grávida e se ele não voltar, ele vai buscar nem que seja no fim do mundo e vai trazê-lo à força. Ulisses diz a Alessandro que não sabe se o bebê é dele ou do Roberto. Além disso, ele tem namorada. Furioso, Alessandro pergunta a Mateu qual o nome da namorada de Ulisses. Morrendo de medo de Alessandro, Mateu diz que Ulisses estava atrás de uma moça chamada Sandra. Alessandro olha o telefone de Mateu e encontra a foto de Sandra. E intrigado pergunta por que ele tem uma foto da mulher dele. Mateu diz: sua mulher? Não, é a Sandra. Ulisses consegue falar com Sandra e pede para ela dizer onde está, que ele vai atrás dela. Alessandro mostra a foto de Sandra para Fernando e diz que Mateu disse que Ulisses mandou ele procurar por aquela mulher há 2 dias. Fernando diz que aquela mulher não pode ser a Maria José. Alessandro diz que sabe, mas que está muito confuso e que acha que pode ser uma armação do Bruno, que ele está tramando alguma coisa para prejudicá-los. Ulisses e Sandra ficam juntos. Sandra diz a Ulisses que a mãe dela só procura quando precisa, porque não quer que o avô dela tire sua herança. Ulisses diz que Sandra tem que ser inteligente o suficiente para tentar ficar com toda a grana de Porfírio. Ulisses diz a Sandra que vai ajudar ela a largar as drogas e depois eles vão juntos para a casa dela. Bruno continua perturbando Maria José e voltou a repetir: se ela não ficar do lado dele, vai mandar o pai dela para a cadeia. Maria José não se importa com a ameaça do Bruno e diz que não vai mais cair nas chantagens dele. Ulisses dorme. Sandra pega o dinheiro dele e vai embora do hotel. Alessandro pergunta a Maria José se ela tem uma irmã gêmea, idêntica a ela. Maria José diz que não sabe, acha que não e pergunta por quê. Alessandro diz para ela esquecer e dormir. No dia seguinte, Ulisses vê que Sandra foi embora do hotel e levou seu dinheiro. Ulisses liga para Sandra, mas ela não atende. Alessandro mostra a foto de Sandra para Roberto e pergunta se ele a conhece. Raquel se aproxima deles, vê a foto e pergunta a Alessandro por que a mulher dele está naquela foto vestida como uma prostituta. Alessandro diz a Raquel que não é a mulher dele, essa é a Sandra, a namorada do Ulisses. Descontrolada, como sempre, Raquel continua dizendo que é a Maria José
e que ela está roubando Ulisses dela. Roberto leva a Raquel para casa e diz a Alessandro que daqui a pouco eles se encontram no escritório. Fernando e Vitória passeiam pelo local do projeto arqueológico. Alessandro procura Pedro, pergunta se Maria José tem uma irmã gêmea e diz que há pouco tempo viu uma mulher que era idêntica a ela, uma tal de Sandra. Pedro responde que não. Depois sorri e diz que o senhor Roberto já tinha falado dessa mulher para ele. Alessandro mostra a foto de Sandra para Pedro e diz que ele pode confiar nele. Pedro continua negando, diz que está surpreso e não entende, mas diz que deve ser uma dessas coincidências da vida. Roberto conta para Alessandro toda a verdade sobre Sandra, como Helena abandonou Pedro e diz que por alguma razão ela levou a irmã gêmea da Maria José. Roberto diz a Alessandro que o suposto avô da Sandra é um velho que quer deixar a fortuna para ela e que isso é muito tentador para Ulisses. Alessandro pergunta a Roberto onde a mãe da Maria José e o marido dela moram e diz que pensou que se tratava de uma armação do Bruno. Roberto diz que eles são do interior e que isso não tem nada a ver com Bruno. Fernando diz a Vitória que se amam e não pode desperdiçar a oportunidade e serem felizes. Vitória aceita ir a um hotel com Fernando e lá eles fazem amor pela primeira vez. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.